Ok? Abra sua Bíblia em Abacuque, livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Nós, o diácono Eduardo e a diaconisa Esther estão organizando um próximo tema aí para as aulas, mas enquanto isso nós vamos dar alguns temas importantes também, de nós estarmos sempre revisando, né, para que nós continuemos cada vez mais crescendo na fé. Quantos acharam, digam amém. Abacuque capítulo 2, versículo 4 diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém? Está aí o texto, mas o justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4. Tem outros textos na Bíblia com relação a isso. Está aí estão eles, olha. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lá em Gálatas 3:11 também fala assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E lá em Hebreus capítulo 10, 38 diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Amém? Algum justo aqui esta noite? Amém. Pois a palavra de Deus está dizendo que nós temos que viver pela fé. A profecia de Abacuque 2:4 aparece pelo menos em 3 trechos da escritura do Novo Testamento. Foi esse texto que nós vimos agora, né? Que é em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38. E em todos eles aparece sempre como uma afirmação e nunca como uma indagação. Os textos não estão perguntando: o meu justo viverá pela fé? Não. Ele está afirmando. A palavra de Deus está afirmando: o meu justo vai viver pela fé. O Senhor, na sua palavra, não está perguntando se é para a gente viver pela fé. Não. Não é uma indagação, mas é uma afirmação. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. Se você é justo, né, justificado pelo sangue de Jesus, e nós vamos ver aqui esta noite, a palavra de Deus está afirmando que eu e você temos que viver pela fé. A palavra de Deus não deixa dúvidas. Está afirmando, dizendo que aquele que um dia já foi justificado por Cristo, tem um novo modo de viver, que é pela fé. Quando nós recebemos a Jesus, nós mudamos nosso estilo de vida. A gente não vive mais como o homem natural. Agora a gente tem que viver de um modo diferente. E a palavra de Deus diz que agora o nosso modo de viver é viver pela fé. E nós vamos ver, vamos entender o que é esse viver pela fé. Porque muitas pessoas não entendem o que é esse viver pela fé. Né? Algumas pessoas têm uma interpretação fora do contexto bíblico, né? Muitos firmados numa má exegese, né? E os irmãos estão fazendo um seminário bíblico aí, já estão sabendo, né? A hermenêutica e a exegese serve justamente para isso, para a gente interpretar a palavra de Deus com aquilo que o texto quer falar, não aquilo que a gente quer ouvir, né? Alguns irmãos interpretam mal esse texto, entendem que é preciso abandonar tudo, trabalho, bem, cidade, etc., e ficam por aí, sem trabalho, sem dinheiro, sem emprego, dependendo de oferta ou ajuda de terceiros. Ou então achando que Deus enviará um corvo, trazendo comida em seu bico para alimentá-lo,
como aconteceu com o profeta Elias, né, quando ele estava lá no Ribeiro de Querite. Aí muitos irmãos dizem assim, não, eu não vou mais trabalhar não, vou viver pela fé. Eles interpretam dessa maneira, pensam que viver pela fé é isso. Eu me lembro que aqui, um tempo atrás, quando a igreja ainda era pequena, um irmão, eu falando sobre fé, um irmão se levantou e disse, pastor, eu posso falar uma coisa? Eu disse, pode. Ele estava sentado bem aqui nesse canto, quando a igreja era pequena. E o irmão falou assim, pastor, eu pedi as contas lá no emprego, porque Deus falou que eu tenho que estar na obra direto. Aquele emprego lá, era isso, aquilo outro. Aí eu falei, irmão, mas veja bem, o irmão tem família e você pode fazer as duas coisas trabalhando, irmão. Não é preciso você abandonar o emprego para servir a Deus, não. Né? Porque tem pessoas, queridos, que muitas vezes eu tenho até assim receio quando eu vou aconselhar pessoas, quando falo com relação ao emprego. Pastor, eu quero deixar esse emprego porque está tomando meu tempo na obra, não sei o quê. Às vezes a pessoa quer sair do emprego e quer justificar como se fosse Deus. Esse tipo de aconselhamento, eu sempre digo assim, meu irmão, ore a Deus, peça a orientação de Deus. Peça a orientação de Deus. Só faça aquilo que você sentir paz no coração, que for com confirmação de Deus. Porque depois, queridos, eu oriento, meu irmão, tem pastores. O irmão Manel viu o testemunho aqui essa semana, uma irmã que me procurou, e aconselhando na frente, o irmão Manel até viu. O pastor lá dela, ex-pastor, que é pastor do filho dela, dizendo para o menino não arrumar um emprego porque ia sair da igreja. Não, isso não é de Deus não. Não é de Deus não. Você vai sair da igreja, vai faltar alguns cultos, isso não é de Deus não. Eu não aconselho, não aconselho. Da faculdade. Não queria que ele fizesse faculdade porque ia atrapalhar na igreja. Esse tipo de aconselhamento eu não dou, queridos. Por quê? Eu não vou aconselhar nunca um pai de família deixar o seu emprego, né? A não ser que a obra vá manter ele. Mas a sua esposa, o seu filho, ele tem que sustentar. E algumas pessoas se apoiando nisso, né? E se eu aconselhar depois a pessoa estar aí passando necessidade, vai dizer que o culpado foi o pastor que mandou sair do trabalho, da igreja. Eu não aconselho. Se Deus mandar, saia. Se Deus falar com você, saia. Se você sentir paz no coração, saia. Agora, se você não está querendo ir mais para aquele trabalho, aí é outra conversa. Mas aí você tem que conversar com Deus, né? Tem que conversar com Deus. Eu sempre, quando oro para alguém arrumar um emprego, eu oro para que não seja no horário da igreja, justamente para não atrapalhar a vida dela. Agora, se a pessoa é um pai de família, tem 5 minutos para dar de comer, arruma um emprego, justamente naquele horário, ele não vai deixar de ser crente não, queridos. Eu sei que realmente é ruim. É ruim. Se você tiver uma opção de trabalhar num horário que não atrapalha a igreja, e um que atrapalhe, fique com o que não atrapalhe os seus horários de culto. Não é para sempre. E a gente crê num Deus que pode mudar o horário, pode reverter as situações, né? É como eu dei o exemplo, eu passei um tempo trabalhando no horário de culto, de 2 às 10, mas eu buscava Deus de todas as maneiras, ouvia a palavra, lia nos horários de intervalo, eu não baixava a guarda, e um ano Deus me tirou daquele horário, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então, viver pela fé não é isso, queridos, não é você abandonar tudo e dizer, não, agora eu vou viver pela fé. Viver pela fé não é bem isso, né? A não ser que Deus esteja mandando. A não ser que Deus esteja mandando. Se Deus disser para mim, olha, você vai sair daqui hoje e eu vou te mandar lá para algum lugar, faça as malas, aí ele vai trabalhar no coração da minha mulher, dos meus filhos. Quando um assunto vier, já está tudo confirmado. Aí eu vou, tranquilo, porque Deus vai me manter. Se Deus falar, né? Se Deus falar, a gente faz isso. Foi no caso também, quando a gente foi abrir o ministério, né? Trabalhando no coração dela, trabalhando no coração das minhas filhas, trabalhando no coração de todo mundo. E a gente sentiu paz. A quem se aplicam estas palavras? O justo viverá pela fé. Para quem é essas palavras? Ao justo, está escrito, ó, mas o justo, né? As palavras estão falando com o justo, lá em Abacuque 2,4. E em Hebreus diz assim, o meu justo. Então essas palavras, o justo viverá pela fé, fala ao justo. E quem é o justo?
É aqui que eu falei que muitas coisas você já sabe, mas nós vamos rever rapidamente. Quem é o justo? É aquele que morreu para o pecado e renasceu em Cristo. Aquele que já nasceu de novo da água e do Espírito. Aquele que recebeu a Jesus, aquele que nasceu de novo. Aquele que é nova criatura. Aquele que deixou as velhas práticas e agora vive de acordo com Jesus Cristo. Amém? Alguém aqui esta noite? Todos receberam a Jesus? Amém? Então você é um justo. Olha só o que diz em Romanos 6, do 6 ao 7. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Com ele quem? Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Porque nós somos justificados, mas há momentos que nós podemos pecar, mas não como escravos. Viver naquele pecado, viver naquele pecado, viver naquele pecado. E não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu, justificado, quem morreu, né? Alguém aqui morreu? Quem morreu para a velha natureza, tá certo? Quem morreu para as práticas passadas, quem morreu para a velha criatura, esse sim é justificado, morreu, justificado está do pecado. Esse sim está justificado do pecado. Quem está vivendo dessa maneira é justo. Aí o texto fala com esse que está vivendo assim. Então ser justo significa estar justificado. Justificado de quê, igreja? Do pecado. Justificado diante de quem? De Deus. O que você tem que fazer para ser justificado, então? Crer pela fé que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi por você. E foi suficiente para lhe justificar. Foi suficiente, só a cruz de Cristo. Porque tem gente que está inventando muita coisa aí para querer diminuir o sacrifício da cruz, né? Para você ser justificado, você tem que fazer isso, tem que fazer mais aquilo, tem que fazer aquilo outro. Acaba o sacrifício da cruz ficando bem miudinho. Mas não, o sacrifício da cruz foi suficiente para lhe justificar diante de Deus, para pagar toda a sua dívida para com Deus por causa do seu pecado e livrar-lhe da morte eterna. Eu sei que todos nós sabemos disso, mas esta noite eu quero trazer a recordação. Sabe, muitas vezes a gente esquece de quem a gente é diante de Deus. Muitas vezes a gente esquece quem nós somos. E nós somos justificados, queridos, porque Jesus Cristo morreu por nós. Posso ouvir um glória? Parece que eu dei foi uma má notícia. Em Romanos 5, do 1 ao 2 está escrito, olha só, que coisa linda. Justificados, pois, mediante o quê? A fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a ponte, é por meio dele. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então somos justificados mediante a fé. Um dia Deus se revelou a nós cremos no nosso coração, geramos fé em Jesus Cristo, e naquele momento que nós recebemos a Jesus, nós passamos a ser justificados pelo aquele sacrifício, pelo aquele sangue, pela morte de Jesus Cristo, e agora, por isso, nós somos justos diante de Deus. Somos justificados diante de Deus pelos nossos pecados. Amém? Às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente esquece disso, e o diabo começa a vir com o seu dedão para o nosso nariz. Você é isso, você é aquilo. E nós esquecemos, né? Que nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Você é uma nova criatura. Jesus Cristo, Deus, quando olha para nós agora, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê as marcas dos pregos de Jesus Cristo, a mão de Jesus Cristo pregada, furada sobre as nossas vidas. E Deus diz assim, não, mas ele está justificado. Ele é uma nova criatura.
Em Romanos 8, do 31 ao 34, está escrito: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem nos justifica. Vamos entender melhor o que significa ser justo e estar justificado. Para entendermos corretamente o que significa o texto que estamos examinando, que diz: o justo viverá pela fé. Aqui é uma trajetória que também, para nós recordarmos, ok? Primeiro, todos pecaram, todos, Romanos 3, 23, e se tornaram devedores diante de Deus. Todos os homens que nascem estão destituídos da glória de Deus, estão sendo devedores a Deus. Essa dívida do homem, 2, para com Deus é impagável pelo próprio homem. As suas boas obras jamais poderão salvá-lo. Não é por obras que nós somos justificados diante de Deus. Eu posso fazer 1000 sacrifícios, mas eu não vou ser justificado. Como está escrito na lei do Senhor, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Por causa do pecado, a morte eterna veio para todos os homens. Quando Adão pecou lá no paraíso, todos os homens começaram a participar dessa morte eterna. Só teria um jeito do homem escapar da morte: se houvesse um substituto, se alguém morresse em seu lugar, ok? Se alguém morresse em seu lugar. Então esse substituto não poderia ser humano, porque todos pecaram. Mas aqui eu quero fazer uma ressalva: só se viesse um substituto do céu. Veio, mas ele viveu como humano. Lá no Antigo Testamento, a gente se lembra que para as pessoas do Antigo Testamento ser justificada dos seus pecados, o sacerdote pegava um cordeiro, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito, sacrificava, aquele sangue que era derramado, era levado diante da arca de Deus, ali justificando aquele ano pelos pecados do povo. Ali era uma figura do que haveria de acontecer. E aconteceu no Novo Testamento, veio um cordeiro santo, sem mácula, puro, e ele derramou o seu sangue de uma vez por toda, não uma vez por ano. E quem era esse cordeiro? João viu Jesus se aproximando do Rio de Jordão e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o Cordeiro Santo, Jesus Cristo. E ele veio, esse Cordeiro Santo, para derramar o seu sangue, para nos limpar de nossos pecados. Mas Deus, pelo beneplácito da sua própria vontade, mesmo o homem tendo pecado, amou o homem perdido e providenciou um meio pelo qual a dívida do homem para com ele poderia ser paga, e o homem pudesse escapar da morte eterna e recuperar o direito à vida eterna. Deus, o próprio Deus, arranjou um meio, porque Deus é justo. Ele não poderia nos perdoar simplesmente, não. O salário do pecado é a morte. No Velho Testamento morria um cordeiro. Então alguém tinha que morrer para nos justificar diante de Deus, derramar o seu sangue. E Deus enviou do céu um substituto para morrer em lugar do homem, como paga pelo pecado do homem, oferecendo assim ao homem a oportunidade de escapar da morte e receber o dom da vida eterna. Nós vemos isso porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho, e ele veio como um cordeiro para morrer em nosso lugar. E ele morreu em nosso lugar, e por isso nós somos justificados diante de Deus. Amém? Jesus morreu na cruz como substituto do homem pecador. Com a sua morte na cruz, Jesus pagou a dívida do homem para com Deus. Tendo sido paga a nossa dívida, aqui ninguém mais é devedor não, viu? Você pode dever a Casa Pio, a Loja Americana, você pode dever o Zé da Bodega, você pode dever o Galego, tá certo? Mas diante de Deus você não deve mais nada não. Porque Jesus Cristo
lhe justificou. A sua dívida foi paga pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Agora, Deus está me incomodando. Queridos, o crente, ele tem que dar bom testemunho. Se dever, pague, viu? Está devendo, mas pague, viu? Eu estava lendo um livro de filosofia do grande filósofo, né? Sócrates. Sócrates, foi condenado à morte, ele teve que beber um veneno, né? Um veneno para poder morrer. E os amigos dele, os discípulos, estavam tudo ao redor dele, né? Quando ele bebeu aquele veneno, ele se deitou, alguns estavam chorando. E o próprio homem que deu veneno a ele, pediu mil desculpas, que sabia que não era justo aquilo, e chorando. E quando ele bebeu o veneno, ele orientou: olha, Sócrates, quando você começar a sentir as pernas pesadas, você se deite que o veneno está fazendo efeito. Aí ele sentiu as pernas pesadas, se deitou. Aí o cara que deu o veneno foi lá, perguntou, apertou o pé: está sentindo? Não. A perna, está sentindo? Não. Aí o veneno estava subindo o efeito, ele estava sendo paralisado. Aí Sócrates disse assim: bem, quando o veneno chegar no coração, minha vida já se foi, já se esvaiu. Aí ele estava lá. De repente ele se levantou, abriu os olhos. Aí disse assim: eu tenho ainda uma coisa para falar. Aí ele: fale. Não, porque eu estou devendo um galo. Agora não me lembro do nome do cara lá. É um nome meio complicado. Estou devendo um galo. Por favor, faça com que seja pago essa dívida. Aí o cara disse: não, vai ser pago, Sócrates. Aí de repente ele fechou os olhos, né? Mas ali no último momento da morte, ele ainda como homem, né, se lembrou que estava devendo um galo para ser pago. Que exemplo, né? Que exemplo para nós, assim, com relação a moralidade de Sócrates. Mas vamos voltar para a nossa aula, amém? Tendo sido paga a nossa dívida, né, o Senhor Jesus obteve junto ao Pai Celestial o perdão para todo aquele que desejar receber esse perdão e passar da morte para a vida. E olha aí, rapaz, coisa maravilhosa. Oferece de graça. E às vezes a gente se esgoela ali: venha receber esse perdão, venha receber Jesus, você vai ser livre dos seus pecados, né? Vai ser perdoado da sua dívida, você vai passar da morte para a vida, né? Basta tão somente crer que Jesus morreu em seu lugar, que ele levou sobre si os seus pecados, arrepender-se dos seus pecados e abrir a porta do seu coração para Jesus, recebendo como seu salvador pessoal e Senhor da sua vida. Eu creio que foi o que aconteceu conosco, não foi? Lembrando que nós estamos numa escola bíblica. Se você quiser falar, pode levantar a mão, viu, queridos? Então, quem é o justo que o texto se refere? É aquele que já foi justificado em Cristo. É todo aquele que já recebeu a Jesus Cristo em seu coração como Salvador e Senhor da sua vida. É todo aquele que já passou da morte para a vida. Por que morte? Porque antes nós vivíamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos uma imagem nítida de quem era Deus, né? Nós vivíamos mortos espiritualmente. Ninguém orava para conversar com Deus. A gente não sentia a presença de Deus. A gente não vivia pelos nossos desejos, nossas vontades. Era por nós. Agora não. A gente procura agradar a Deus, a gente procura não pecar, a gente procura agora porque nós estamos vivos espiritualmente, né? E todo aquele que vive e sobrevive pela fé em Deus, 24 horas por dia, na total dependência e confiança do Senhor, é esse o justo. Eu creio que está mais do que explicado que é um justo, né? Eu creio que você ainda não tem mais dúvida que você está justificado diante de Deus. Ou tem? Não? Amém. E o que significa viverá pela fé? A palavra fé é carregada de significados. Ela aponta para o futuro, para o difícil, para o sonho, para o alvo, para o sobrenatural. Nos impulsiona a prosseguir. Quando a gente fala em fé, né? Às vezes a gente tem alvo, a gente diz: não, pela fé eu vou atingir aquele alvo, eu vou alcançar esse sonho. Eu sei que está difícil, mas pela fé eu vou vencer. Ela aponta para o futuro, né? Não, eu tenho fé que vai mudar esse quadro. Eu tenho fé que vai ser sarado. Eu tenho fé que aquele parente vai se converter. Aponta para o futuro também, né? No contexto bíblico, a fé implica em fidelidade a Deus,
confiança absoluta nele, né? Esse contexto afirma isso, que nós devemos ter confiança absoluta em Deus. Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé em Abacuque. Agora nós vamos ver os textos, tá, ok? Aqueles textos, aqueles versículos que eu falei no começo. O texto que nós lemos esta noite, essa linguagem aqui é diferente, diz: eis o soberbo, sua alma não é reta dele, mas o justo viverá pela sua fé. Nesse texto, em Abacuque, que nós lemos, né? O contexto desse texto, desse versículo, o contexto que vem antes, nós não lemos, mas o contexto é de opressão e medo, ilegalidade e imoralidade. Os últimos 4 reis de Israel haviam sido homens ímpios, que rejeitaram a Deus e oprimiam seu próprio povo. A Babilônia tornava-se a maior potência mundial e Judá logo sentiria sua força destrutiva. Quando Abacuque falou isso, acontecia isso nesse momento, né? Os últimos 4 reis de Israel haviam sido homens ímpios, rejeitaram a Deus, o povo estava sendo oprimido, a Babilônia, aquele império, né, tornava-se a maior potência mundial e estava subjugando o povo, né? Alguém se lembrou da Babilônia aí? Aqui eu acho que ninguém se lembrou, porque ninguém sabe nem o que é isso em novela, né? Amém? Nem Império Babilônia, né? Babilônia era um império diabólico, tá certo? Era um império diabólico. A partir da realidade que atingia Judá, o profeta buscava mostrar que Deus ainda está no controle do mundo. Apesar do aparente triunfo do mal, Deus é soberano na história e age nela. Quando o profeta estava dizendo aqui, o justo viverá da fé, é porque o mundo todo estava caindo. É como nós estamos vivendo hoje, queridos. Nós estamos vendo aí o mundo todo desabando, os valores morais estão sendo invertidos, a gente está vendo a depravação moral na televisão, a gente está vendo a esculhambação da corrupção nesse país, a gente está vendo roubo, falcatrua, pessoas sem temor a Deus, mas diante disso tudo nós temos que fazer como o profeta Abacuque, dizer: mas o justo viverá da fé. Eu e você temos que viver da fé, não importa o que está acontecendo no mundo, não importa o que está acontecendo na sociedade, eu e você vamos viver da fé, assim como o profeta falou naquele momento, e entender que Deus é soberano na história, e age nela. Deus age em toda a história da humanidade, as coisas estão acontecendo, mas Deus não está sem conhecimento de nada não, e Deus não está sem o controle da situação não, está acontecendo por um tempo, com a permissão do Senhor, algumas coisas, mas Deus é soberano, ok? Viver pela fé em Abacuque implica em conhecer a vontade de Deus e se submeter a ela, mesmo que isso implique em experimentar a prosperidade do ímpio, o sofrimento dos justos, ver a figueira que não floresce, videiras sem fruto, campos sem mantimento e currais sem vaca. Viver pela fé em Abacuque implica em se alegrar no Senhor, experimentar a força que vem dele, experimentar que com ele podemos ir além dos nossos limites. Você lembra aquele texto de Abacuque? Embora a figueira não floresça, embora a videira não tenha frutos, os campos não dêem mantimento, não tenha vaca no currais, Abacuque diz o quê? Eu me alegrarei no Senhor. É assim que nós temos que viver. O justo que vive pela fé tem que viver dessa maneira. Está passando luta? Está passando provação? Está faltando em casa? Não abriu a porta de emprego? Está passando luta, dificuldade? Mas se alegra em Deus, meu irmão, porque você vive é pela fé, você vive é pela fé, você é justificado por Jesus, você tem que viver é pela fé, embora você não esteja vendo um contexto para você se alegrar, embora muitas vezes você veja o ímpio prosperando, embora você veja mas aquele cara não serve a Deus, está prosperando, não tem nada a ver, não tem nada a ver. A maior prosperidade que você tem, que é a vida eterna. A maior prosperidade. Embora você veja o ímpio prosperando,
Embora você veja aquele que serve a Deus sofrendo, né? Muitas pessoas não entendem que nós estamos sujeitos a passar lutas. Ok? Mas nós vamos viver pela fé e experimentar a força que vem de Deus e experimentar que com Ele podemos ir além dos nossos limites com Deus. Já viver pela fé em Romanos, então em Abacuque, nós entendemos que viver pela fé é mesmo no meio das lutas, ok? Mesmo no meio das dificuldades, nós vivemos pela fé. Mesmo que o sistema mundano, né, esteja nos, como é que podemos dizer, nos perseguindo, nos encurralando, mesmo que a gente passe lutas, o que o profeta Abacuque queria dizer é que nós vamos viver pela fé. Já em Romanos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aí ele já está com outro sentido. Em Romanos aqui, Paulo amplia o significado de viver pela fé lá em Abacuque, né? Paulo aqui já está dando uma dimensão maior, apontando para a vida eterna, relacionando a fé à salvação. Somos salvos pela graça por meio da fé. Viver pela fé aqui em Romanos implica ser alcançado pela graça. Essa graça salvadora, ser livre da condenação, ser justificado e ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Esse relacionamento com Cristo tem implicações práticas para a nossa vida, influi em nosso comportamento e afeta o nosso cotidiano. Precisamos deixar que o Evangelho transforme nossas vidas e atinja todas as esferas da nossa existência. Então aqui, queridos, viver pela fé é entender que nós somos salvos. Muitas pessoas, eu nunca mais ouvi isso, eu acho que as pessoas já estão com uma compreensão maior. Mas antigamente a gente ouvia muito dizer assim: esse crente diz que está salvo. Um comedor de feijão desse diz que está salvo, né? Antigamente essas pessoas que não têm entendimento diziam isso. As pessoas não entendiam, não entendem, algumas pessoas, o que é ser salvo, né? Não entendem o que é ser salvo, e é justamente isso. É você entender que com o seu relacionamento com Cristo, você recebe uma graça salvadora. O seu relacionamento com Cristo, a sua dependência de Jesus e reconhecimento da cruz do Calvário, é quem lhe dá direito à vida eterna. É assim que a palavra de Deus, que não mente, ensina. Então você pode dizer em alto bom som, querido, você pode tomar posse dessa palavra e dizer assim: eu sou salvo, porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, né? A Bíblia não mente, ela nos garante a salvação. Já em Gálatas, rapaz, essa aqui é bem interessante para a nossa atualidade. Viver pela fé em Gálatas. Então, em Hebreus, por meio da luta, da dificuldade, eu sei que Deus está no controle e eu vivo pela fé. Em Romanos, eu tenho plena certeza da salvação, por isso eu vivo pela fé. Em Gálatas, diz assim, Gálatas 3:11: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ele está dizendo que pela lei, o Antigo Testamento, que tinha lá os 10 mandamentos, ninguém ia ser jamais justificado diante de Deus, porque ninguém ia cumprir aqueles 10 mandamentos, e nunca ninguém cumpriu, né? A não ser Jesus, né? Porque o justo viverá pela fé. Agora atente bem para isso aí, ó. Em Gálatas, Paulo está respondendo aos ataques dos falsos mestres. Nós entendemos que essa carta aos Gálatas foi escrita porque alguns judeus queriam que o povo, né, que aceitou Jesus, vivesse ainda o judaísmo. Os cristãos estavam começando a trocar a fé pelo legalismo. Você sabe o que é uma pessoa legalista? Vou já explicar. Os judaizantes, que ensinavam que os crentes gentios deveriam obedecer à lei judaica, a fim de se salvarem, acusavam Paulo de enfraquecer o cristianismo
para torná-lo mais agradável para os gentios. Eles queriam que os gentios se tornassem primeiramente judeus, para depois se tornarem cristãos. Explicando isso em miúdos. Quando Paulo começou a pregar aos gentios, que não precisava mais se circuncidar, porque eles queriam que os gentios que fossem aceitar Jesus, primeiro se tornassem judeus. Cortasse lá, né? Fizesse uma marca. Rituais judaicos, judaizantes, né? Legalismo é você querer impor sobre o povo rituais, cerimônias, né? Achando que isso vai salvar. Não, você vai para o céu. Se você usar a camisa bem aqui, apertar aqui, né? Se você dormir de calça comprida, querendo fazer com que as pessoas alcancem a salvação através de alguns rituais, algumas coisas. Agora deixa eu explicar aqui, queridos. Logicamente, nós como cristãos, nós temos que nos vestir decentemente, né? Também não pode andar de qualquer jeito, não. Mulheres que andam usando roupas chamativas na igreja, né? De alguma maneira você está pecando e fazendo os outros pecar. Então a gente tem que se vestir decentemente. Mas isso não quer dizer que eu vou ser salvo por isso. Os judeus queriam dizer assim, pois não, meu filho? Não é só na igreja não, em todo canto. A pessoa não é crente só dentro da igreja não. É onde anda. Tem que dar um bom testemunho, né? Onde anda tem que dar um bom testemunho. Então, o que estava acontecendo? O povo estava se convertendo e Paulo estava dizendo, olha, não precisa mais você fazer esses rituais não, rapaz, agora você é livre em Jesus Cristo. Não precisa você fazer a circuncisão não. Não precisa você fazer esses rituais judaicos não. Aí os judeus estavam dizendo, rapaz, esse Paulo está alargando a porta. Esse bocado de incrédulos agora estão dizendo que vão ser salvos, não é assim não. Então, houve esse debate, né? Essa polêmica. Aí Paulo escreveu a carta aos Gálatas. No começo Paulo diz assim, ó insensato Gálatas. O que é insensato? Loucos. Ó loucos Gálatas. Não me admiro que tão depressa vocês saiam da graça de Jesus Cristo, né, para um outro evangelho. Aí ele diz assim, mesmo que um anjo do céu desça agora e pregue um outro evangelho que não é esse de Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito. Se um anjo vier e pregar outro evangelho que não seja esse, é um maldito. Aí Paulo começa a instruir os Gálatas, que eles se fiquem firmes em Jesus, né? Aqui ele está respondendo um ataque aos falsos mestres, né? Atualmente não é muito diferente não. Muitos gostariam que voltássemos a tentar alcançar a graça de Deus pela obediência a rituais ou uma série de regras. Por sermos cristãos não estamos mais tolhidos, mas fomos libertos. Para preservar esta liberdade devemos permanecer próximos a Cristo. E existir qualquer grupo ou pessoa que esteja fomentando artimanhas, visando nos manipular para obtermos a salvação. Hoje a gente sabe que está voltando, né? As pessoas a querer implantar o judaísmo nas igrejas. As pessoas querer que as pessoas façam alguns esforços para serem salvos. Não, você vai ser salvo se você fizer isso, fizer aquilo, fazer aquilo outro. Tem que passar 3 dias ali, tem que fazer isso. Isso aí não é bíblico, queridos. A salvação é por meio da fé a Jesus Cristo. Amém? Então, todo grupo ou pessoa que manipular para você dizer que você... Eu me lembro, um testemunho aqui, quando nós nos convertemos, eu e minha esposa toda alegre. Você sabe que crente, quando aceita Jesus Cristo, tem aquela alegria, né? Quer sair falando para todo mundo. Aí tinha umas irmãs lá perto de casa, aí a Rosinha chegou.
Agora eu sou crente, aceitei, recebi a Jesus. Alegria. Aí a irmã olhou para ela. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Você com essa sua blusa de alcinha, você não vai para o céu não. Você tem que se converter primeiro. Aí a Rosinha chegou lá triste em casa. Meu filho, a irmã lhe disse que, porque eu estou usando essa roupa de alcinha aqui, eu não recebi Jesus não. Eu disse, que conversa é essa, rapaz? Deixa essas pessoas pensar o que quiserem. Você não recebeu todo o seu coração? Você não reconhece Jesus é Senhor da sua vida? Então deixa quem quiser falar, fale. Né? E para a glória de Deus está aí, até hoje firme. Né? Mas quiseram matar a fé dela logo no começo. Né? Com quê? Com rituais, com tradições. E aí? Hoje Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus trabalha nela. Né? Hoje ela veste uma saia decente, uma roupa decente, mas não foi porque ninguém pôs não, porque o Espírito Santo de Deus foi quem mudou ela. Foi quem tratou com ela. Não foi por imposição, né, fundamentalista, não. É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Oi, peraí, ninguém está ouvindo não. A Rosinha uma vez me fez um convite. Aí eu disse a ela, Rosinha, eu só não vou mesmo por causa das minhas roupas. Aí ela disse, e por quê? Eu disse, não, mulher, não consigo mudar esse meu vestir. Aí ela disse que quem libertava não era a gente, era Deus. Aí eu fui, né, Deus foi trabalhando. Amém. Bem, queridos, deixa eu acelerar um pouquinho para nós orarmos, né? Então nós devemos ser livres em Cristo. Agora eu pego um versículo do apóstolo Paulo, que eu não estou me lembrado onde está, mas ele diz assim: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres em Cristo. Amém? Nós respondemos diante de Deus. Mas nós não podemos pegar nossa liberdade e dar razão à nossa carne. Começar a fazer coisas que nós achamos certo para agradar e satisfazer a nós. Não, nós temos que satisfazer a Deus. Somos livres em Cristo, somos justificados pela fé. Viver pela fé no contexto de Gálatas é usufruir dessa liberdade. Viver a comunhão com Cristo, um relacionamento autêntico, que não está preso a uma série de ritos ou costumes. Cinco 13, né? Amém. Rapaz, a gente conversar com o professor é bom por causa disso. Meu professor de teclado está ali ligado. Viu, queridos? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, ó. A gente, logicamente, a gente tem uma organização do culto, né? A gente tem uma organização no culto. Mas não quer dizer que um dia o Espírito Santo de Deus fizer diferente. Não, ele tem liberdade. Ele tem liberdade, né? A gente não está preso. Eu estou querendo lembrar, rapaz, deixa eu começar aqui, um nome que dá liturgia do culto, né? A gente tem uma liturgia, né? Tem o louvor, tem a palavra, né? Mas não quer dizer que o Espírito Santo de Deus um dia não possa mudar, não. Fazer o contrário, não. Né? Ele tem liberdade, nós não estamos presos a isso. Como já aconteceu aqui, um irmão começou a dar testemunho, depois outro pediu, e quase não teve palavra. Mas não é porque... Não, tem dia que o Espírito Santo de Deus faz diferente. Viver pela fé em Hebreus 10, 38, encerrando, todavia, o meu justo viverá pela fé. Aqui, ó, foi escrita, o Hebreus, a carta dos Hebreus, foi escrita para os cristãos hebreus, talvez a segunda geração de cristãos, né? Que podia estar sendo tentados a voltarem para o judaísmo, talvez pela falta de entendimento das verdades bíblicas. Esses cristãos estavam sofrendo uma tremenda perseguição social e física, tanto de judeus como dos romanos. Então, quando foi escrita essa carta, os cristãos estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, deixar o cristianismo e voltar para as práticas judaicas. Aqui o autor trata da superioridade de Cristo e da sua suficiência. Trata do tema que Cristo já nos purificou dos nossos pecados e está sentado à destra de Deus. À destra de Deus. Seu sacrifício foi o quê? Perfeito. Não precisa
aperfeiçoamento, né? Viver pela fé em Hebreus implica em perseverança. O autor diz que se o justo recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Tem algum justo aqui esta noite? Sabe o que a palavra está dizendo? Se você recuar, Deus não tem prazer disso. Não, Deus, vou usar uma palavra aqui que a gente sabe que não é apropriada. Deus se entristece, porque a gente sabe que Deus não... Mas Deus não se agrada do nosso recuo. Por isso que o justo tem que viver pela... Ele encoraja os leitores a não abandonarem a fé em tempos de perseguição, mas através da resistência, mostra que a sua fé é real. No meio das lutas, tiver perseguição, não recue, persevere. O justo vive pela fé, perseverando. Ok? Viver pela fé que nos diz respeito à vida espiritual, quanto mais dependentes de Deus nos tornamos, mais felizes e abençoados seremos. Deixa eu falar aqui de novo, para você entender bem. Viver pela fé, no que diz respeito à vida espiritual, quanto mais dependentes de Deus nos tornamos, mais felizes e abençoados nós seremos. Quanto mais eu dependo de Deus, quanto mais eu viver pela fé, dependendo de Deus, mais feliz e mais abençoado eu vou ser. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. O teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Viver pela fé é priorizar as coisas do alto, as que são de cima do céu. Viver pela fé é isso, queridos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3, do 1 ao 3. Mais uma vez eu vou perguntar, tem alguém aqui que já morreu? Se morrestes com Cristo, amém? Se você morreu com Cristo, você vai buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. Por quê? Porque nós morremos para este mundo, mas vivemos para as coisas do alto. Viver pela fé é conhecer e prosseguir ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é que nós estamos fazendo aqui esta noite? Conhecendo mais do Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Glória a Deus. Não sei se ainda tem mais algum slide. Porque tem. Viver pela fé implica em descansar naquilo que Cristo fez no passado por nós. E confiar também no que Ele faz por nós no presente. E pelo que Ele fará no futuro. Olha só. Cristo está nos guardando passado, presente e futuro. Veja bem. Aquele que não poupou o seu próprio filho, passado. Não poupou o seu filho. Antes, por todos nós o entregou, presente. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, não nos dará futuro. Todas as coisas. Jesus Cristo, o Senhor, Deus, a gente tem que descansar, tanto pelas coisas do passado, pelo presente e pelo futuro. Ele nos deu o seu Filho, também não poupou o seu Filho, Ele nos entregou, por todos nós o entregou, e também por Ele vai nos dar graciosamente com Ele todas as coisas. Ok? Um dia Martinho Lutero, lendo o livro de Romanos, descobriu o sentido de o justo viverá pela fé. Esse versículo aí, Romanos 1:17, a gente sabe que Martinho Lutero era um monge, era um católico, né, um padre. E um dia, naquela época, a igreja católica comprava as indulgências. Cobrava. Você, para acessar, você tinha que pagar. Não, meu tio morreu em 1940. Aí o padre disse, olha rapaz, vem cá, tu quer que teu tio que morreu vá para o céu, não? Quero. Pois você tem que pagar a indulgência dele, senão ele não vai não.
Ah, mas o meu sobrinho morreu. Tem que pagar a indulgência para a gente rezar uma missa para ele poder ir para o céu. Aí um dia Martinho Lutero, abrindo a Bíblia, que naquela época só quem podia ler a Bíblia eram os padres, os bispos. Ele lê na Bíblia, aí ele vê esse versículo aqui. O meu justo viverá pela fé. Aí naquela hora o Espírito Santo de Deus deu um estalo assim. Peraí, o justo tem que viver pela fé, então quer dizer que eu não preciso pagar para mim ser salvo, para mim ir para o céu, não? É pela fé. Ah, então quer dizer que esse negócio de indulgência, a gente pagar para ir para o céu não vale, não? Ah, então o negócio aqui está errado. Peraí. Aí despertou em Martinho Lutero a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, né? Através desse versículo, que ele depois proclamou a reforma protestante do século XVI, e a igreja passou a viver um novo tempo. Viver pela fé implica em mudança. Viver pela fé implica em fazer história. E a partir daquele momento, Martinho Lutero começou a ensinar a Bíblia, rompeu com a igreja, e por isso nós estamos aqui hoje, estudando a Bíblia. Amém? E por isso que nós estamos hoje aqui, entendendo que nós vivemos pela fé. Eu e você, nós vamos viver pela fé. Não recue, entenda que você é salvo, entenda que em meio à luta Deus está no controle da tua vida, da história. Entenda que você vive pela fé. Amém? Você pode dar um glória a Deus por causa disso?